Mais uma vez aqui na Esfera Conference, Joseph Matera, welcome. Boa noite a todos. Estou muito empolgado por estar aqui. Estou tendo uma comunhão incrível, construindo grandes relacionamentos. E eu estou muito maravilhado, líderes de alto nível caminhando conjuntamente e andando junto. Então acredito que aquilo que eu ensinei noite passada foi uma confirmação, não uma correção, da forma que vocês estão caminhando rumo à unidade. Eu acredito que vocês estão agradando a Deus. Deus está muito agradado, está muito feliz com aquilo que está acontecendo neste grupo. Também estou empolgado que o meu livro sobre liderança foi lançado em português noite passada. Bishop Marcelo told me I need to publish it. O bispo Marcelo disse que eu precisava publicar ele. Because I taught once at his church out of this book. Porque uma vez na igreja dele eu ensinei para a equipe desse livro. So he motivated me to do that. Ele me motivou a publicar esse livro em português. So they're available on the table out there. Então eles estão disponíveis na mesa ali fora. Ele pediu para orar por nós agora. Vamos orar? Amém. Se eu pudesse ter um pouco da voz do Matera aqui, eu agradeço. Obrigado. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias de alinhamento, dias apostólicos. Obrigado. Submetemos essa reunião, esses próximos instantes, ao comando do Espírito Santo. Brada, Senhor, aqui entre nós essa noite. Brada entre nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. So tonight I want to talk about the centrality of the cross. Nesta noite eu quero falar sobre a centralidade da cruz. For oneness, rumo à unidade. In the church, na igreja, that is illustrated through an Old Testament battle. Que está ilustrada em uma batalha do Antigo Testamento. We're going to see how the battle that Moses had against Amalek. Veremos como a batalha que Moisés teve contra Amaleque was a summary. Foi resumo of the culmination of human history, de uma combinação da história humana, based on the cross, baseada na cruz. And what we will discover, nós vamos descobrir, is that there are patterns, que existem padrões, símbolos and metaphors, e metáforas that bring the whole Bible together, que fazem a Bíblia ser uma obra conjunta. So this is one example of that. Então isso que eu vou compartilhar é um exemplo disso. Years ago, I finally realized that there's one big story in the Bible. Anos atrás eu finalmente percebi que existe uma única grande história na Bíblia. That every book in the Bible points to. Para a qual todos os livros da Bíblia apontam. Which is one of the primary proofs for divine inspiration. Que é uma das provas primárias da inspiração divina. So all 66 books of the Bible, então todos os 66 livros da Bíblia talk to one another. Conversam um com o outro. And once you understand that, the whole Bible is opened up. E uma vez que você entende isso, toda a Bíblia se abre. And so Mateo is going to read the text, which is in Exodus chapter 17. Então Mateus ele vai ler a passagem que está em Êxodo 17, verse 8 to 16. De 8 a 16.
Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Reptim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe de O Senhor é a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. So, in the context of this battle, então no contexto dessa batalha, we see in chapter 17 vemos no capítulo 17 that the people of God had a severe time of testing que o povo de Deus enfrentou um tempo severo de prova by the waters of Meribah nas águas de Marabá, that resulted in the people of God complaining and grumbling against Moses and God. que resultou no povo de Deus resmungando e reclamando contra Moisés e ao Senhor. It was in the midst of this crisis Foi no meio dessa crise against leadership contra a liderança that Amalek showed up to fight. que Amaleque surgiu para lutar contra eles. This was the first battle that Israel had to face Essa foi a primeira batalha que Israel enfrentou after being delivered as slaves. depois de serem libertos como escravos. Because in Egypt, Israel didn't fight. Porque no Egito Israel não lutava. In Egypt, God fought for them. No Egito Deus lutou por eles. God fought the gods of Egypt. Deus lutou contra os deuses do Egito. But this is the first time they had to fight. Mas essa foi a primeira vez em que eles tiveram que lutar. So right after this great deliverance, the enemy showed up. Então logo depois desse livramento poderoso, o inimigo apareceu. That fits the pattern of how the devil operates. Isso se encaixa ao padrão de como o diabo opera. You see, after God blessed Adam with the Garden of Eden, Depois que Deus abençoou Adão, veja, com o jardim do Éden, and gave him a wife, e deu a ele uma esposa, and told him to subdue the earth, e disse para ele subjugar a terra, right before he could subdue the earth, bem antes dele subjugar a terra, the devil showed up o diabo apareceu, to try to stop his advance. tentando parar o seu avanço. And so we see the enemy tries to, he shows up during a time of testing, Então vemos que o inimigo ele surge nos momentos de teste, or to stop a great blessing, ou então para parar uma grande bênção, or even after a great spiritual victory. ou até mesmo depois de uma grande vitória espiritual. So going back to the text, Então voltando para a passagem, we see that Amalek came and fought with Israel at Rephidim. vemos que Amaleque, o rei, ele lutou contra Israel em Reptim. And Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek. E Moisés disse a Josué: escolha para nós homens, vá e lute contra os amalequitas. And he said, tomorrow I'm going to stand on top of the hill E ele disse: amanhã tomarei posição no alto da colina, with the rod of God in my hand. com a vara, o cajado de Deus em minhas mãos. And so as we look at the story, Então, conforme olhamos para essa história, just to make it easier to follow, para facilitar a compreensão, I want to frame some of the symbolisms before we do expository teaching. eu vou mostrar alguns dos simbolismos antes de fazer um ensinamento expositivo. And looking at the patterns and symbols of Scripture, Olhando para os padrões e símbolos das it Escrituras, seems that Amalek represents Satan and his evil kingdom. me parece que Amaleque ele representa Satanás, o seu reino demoníaco. Joshua was a prototype of Jesus Josué era o protótipo de Jesus, who warred against Satan, que lutou contra Satanás. because Jesus' name in Hebrew is Joshua. Porque o nome de Jesus em hebreu é Josué. Moses functioned as a type of God the Father who sent Jesus, Moisés funciona como um tipo de Deus, o Pai, que enviou Jesus.
Because remember, Moses sent Joshua to fight Amalek. Lembre-se que Moisés enviou Josué para aquela batalha. But he was also a type of Jesus, Mas ele também era um tipo de Cristo, who was lifted up on a cross. que foi levantado numa cruz, no madeiro. We also see in the story Moses, Aaron, and Hur Vemos Moisés, Arão e Hur na história, were involved in helping Moses lift up the rod. envolvidos na ajuda a Moisés de erguer o cajado. So they represented a type of the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, Então eles representavam um tipo da Trindade, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, that was all involved in lifting Jesus up on the cross. que estavam envolvidos no erguer Jesus na cruz. It says that Moses stood on top of a hill. É dito que Moisés ele estava no alto da colina, no alto da montanha. This hill represents Golgotha, Esse monte, essa montanha representa a Gólgota, the elevated rock or hill where Jesus was crucified. a rocha ou colina elevada onde Jesus foi crucificado. Moses' rod was made out of wood O cajado de Moisés era feito de madeira, that came from a tree, que veio de uma árvore, so it represents the cross. que representa a cruz, o madeiro. And so Joshua did as Moses told him Então Josué fez conforme Moisés ordenou and fought with Amalek, e lutou contra Amaleque. while Moses, Aaron, and Hur went on the top of the hill. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. And it says that whenever Moses held up his hand with the rod, E é dito que sempre que Moisés estava com as mãos erguidas com o cajado, Israel prevailed. a vontade dele prevalecia. But when he lowered the rod, Mas quando ele baixava o cajado, Amalek won. os amalequitas venciam. This shows us Isso nos mostra that only when the cross is lifted high que apenas quando a cruz é levantada, shall the people overcome Satan. o povo de Deus derrota Satanás. Only when the cross is lifted up. Apenas quando a cruz é levantada. But when the cross is lowered, Mas quando a cruz é rebaixada, when the cross is not the center of our life, quando a cruz não é o centro das nossas vidas, the enemy takes advantage of our uncrucified flesh o inimigo se aproveita da nossa natureza não crucificada and begins to win the battle against the church. e começa a vencer a batalha contra a We igreja. see that happening in the next verse. Vemos isso acontecendo no verso seguinte. Moses' hand grew weary, As mãos de Moisés se cansaram, so he couldn't keep his hands, he couldn't keep the rod up. então ele não conseguia manter o cajado erguido. So they took a stone and put it under Moses, Então eles pegaram uma pedra, uma rocha e colocaram debaixo de and he Moisés. sat on it while Aaron and Hur held up his hands on either side. E ele se sentou nessa rocha enquanto Arão e Hur seguravam seus braços cada um de um lado. Hur was on one side holding it up, Arão estava de um lado segurando and the other side was Aaron. e no outro estava Hur segurando o braço. And so they were able to keep Moses' hands steady until the going down of the sun, Então eles conseguiram manter as mãos de Moisés estáveis até o pôr do sol. which is also when Christ died, the sun went down. Que é também Dark. quando Cristo morreu, o sol se tornou trevas. When he defeated Foi the devil. quando ele derrotou a Satanás. So Moses' hands stayed high, Então as mãos de Moisés ficaram altas. and Jesus or Joshua E Jesus, ou Josué, overwhelmed Amalek venceu Amaleque. and his people with the sword. E o seu povo foi destruído. We also see in Scripture Também vemos nas Escrituras how Jesus defeats his enemies with the sword of his mouth. que Jesus, ele derrotou seus inimigos com o sopro da sua boca. And so with Aaron, Hur, and Moses, Então com Arão, Hur e Moisés, with Aaron on one side and Hur on the other, com Arão de um lado, Hur do outro, Moses in the middle holding up the rod, Moisés no meio segurando o cajado. that was the type of the Trinity Este era um tipo da Trindade that was involved in lifting Jesus up on the cross. que estava envolvido no erguer de Cristo na cruz. And even when we see
Aaron and Hur on either side of Moses, E até mesmo quando nós vemos Arão e Hur, cada um de um lado de Moisés, they actually made the sign of the cross. na realidade eles estão fazendo o sinal da cruz. So there's a picture that the media team has. Então tem uma foto que a equipe de mídia tem. They can put it up whenever they want, Eles podem colocar assim que eles quiserem. but it'll make it more powerful if you see the picture. Vai ser mais poderoso se você enxergar a imagem. And so we see this metaphor for the Trinity making the sign of the cross. Então vemos essa metáfora da Trindade fazendo o sinal da cruz. We also see Moses sitting on a stone. Também vemos Moisés sentado na rocha. In many places in Scripture, Em muitos lugares das Escrituras, Jesus is called the rock Jesus é chamado de rocha, or the stone of stumbling. ou uma rocha de tropeço. And so when Moses was seated on the stone, Então quando Moisés está sentado na rocha, it showed that the foundation of his victory isso mostra que a fundação de sua vitória was Jesus Christ. era Jesus Cristo. Everything was pointing towards the cross. Tudo estava apontando para a cruz. Jesus said in Luke 24 Jesus disse em Lucas 24 that everything in the law, the prophets, and the Psalms were pointing to him. que tudo na lei, no profeta e nos filhos apontavam para ele. We also see that it took 4 people, Também vemos que foi necessário 4 pessoas: Moses, Joshua, Aaron, and Hur, Moisés, Josué, Arão e Hur, working together to accomplish what only one man, Jesus, would eventually do. trabalhando conjuntamente para conseguir aquilo que apenas um homem, eventualmente, Jesus Cristo, conseguiria. This illustrated how the church cannot win the battle in their own strength Isso representa como a igreja não pode vencer a batalha em sua própria força, without working together sem trabalhar conjuntamente in the power of the cross. no poder da cruz. The 4 people also signify As 4 pessoas também representam a united, cohesive church uma igreja coesa e unida, working together trabalhando juntamente to reach the 4 corners of the earth with the gospel. para alcançar os 4 cantos da terra com o Evangelho. So 4 represents the globe. Então 4 representa o globo, It also represents, as we'll see later, a perfect cube também representa, como veremos mais tarde, um cubo perfeito of completeness and oneness. de completude, unidade. It took all 4, Foi necessário todos os 4, Aaron and Hur and Moses representing the Trinity, Arão, Hur e Moisés representando a Trindade, making the sign of the cross, fazendo o sinal da cruz, while Jesus was at the same time defeating the enemy. enquanto Jesus estava ao mesmo tempo derrotando o inimigo. What does this teach us today? O que isso nos ensina hoje? Only as we live a cross-shaped life Apenas quando vivemos uma vida moldada pela cruz, can we defeat the enemy nós derrotamos o inimigo and advance the gospel. e avançamos com o Evangelho. And it was only when Jesus died to his own will, Foi apenas quando Jesus morreu para a sua própria vontade, first in the Garden of Gethsemane, primeiro no jardim do Getsemane, then on the cross, e depois na cruz, that his body was broken quando o seu corpo foi quebrado, so that he could bring healing to the world. para que ele pudesse trazer cura para o mundo. So if Jesus decided not to go to the cross, Então, se Jesus tivesse decidido não ir para a cruz, we would all remain in our sin and be divided. todos nós estaríamos ainda em nossos pecados e divididos. We would have been left with our own sinful agendas. Nós estaríamos deixados às nossas agendas pecaminosas. But in light of the cross, Mas, à luz da cruz, because of the cross, por conta da cruz, and looking back at the cross, e olhando de volta para a cruz, there's no excuse for the church. não existem desculpas para a igreja. We need to die to our own agendas, Precisamos morrer para as nossas próprias die agendas, to self, morrer para nós mesmos, lift up the cross, erguer, levantar a cruz, so that we can be one cohesive unit, para que possamos ser uma unidade coesa spread the gospel to the 4 corners of the earth. e espalhar o evangelho para os 4 cantos do mundo. The cross is where apostolic leaders die to self. A cruz é onde líderes apostólicos morrem para si. The cross is where every individual Christian dies to self. A cruz é onde todo cristão como indivíduo morre para si. And it's only when we become a cross-shaped person E é apenas quando nós nos tornamos pessoas moldadas pela cruz in a cross-shaped church e uma igreja moldada pela igreja that we can release
the power of Jesus que nós podemos liberar o poder de Jesus to defeat Amalek. para derrotar os When amalequitas. the cross is not lifted up in our preaching, Quando a cruz não é levantada em nossas pregações, the cross is not lifted up in our strategy, quando a cruz não é erguida nas nossas the estratégias, cross is not lifted up in our prophecies, quando a cruz não é levantada em nossas the profecias, cross is not lifted up in our worship, quando a cruz não é erguida em nossa adoração, then we have uncrucified flesh. então nós temos uma carne não crucificada. And we go from ministering to performing. E nós saímos do ministério para a performance. Instead of imparting grace, we entertain. Ao invés de transmitirmos graça, nós entretemos. That's why there's so much scandal in the church. É por isso que existe tanto escândalo na igreja. Because we stop lifting up the cross. Porque nós paramos de erguer a cruz. We're lifting up our uncrucified, rotten flesh. Estamos levantando a nossa carne crua, não crucificada. And so when leaders are more concerned with building their own kingdom, Então, quando os líderes estão mais preocupados com a edificação dos seus próprios reinos, promoting their individual agendas, promovendo as suas agendas individuais, being in competition against one another, estando em competição uns com os outros, instead of functioning as one through the cross, ao invés de funcionarem como um através da cruz, where we don't care who leads, onde nós não nos importamos com we quem don't está care who liderando, gets the credit, não nos importamos com quem vai ficar com o crédito. we only want Jesus lifted up. Nós apenas queremos Jesus sendo exaltado. When we put ourselves on the cross, Quando nós colocamos nós mesmos na cruz, then the prayer of Jesus that we talked about yesterday então a oração de Jesus que nós conversamos ontem will be fulfilled. será realizada. We also see more powerful metaphors. Também vemos mais metáforas muito poderosas. The number 4, O número 4, a rod, o cajado and a mountain or hill, e uma montanha ou uma colina. also prophetically points Também profeticamente apontam to the coming New Jerusalem, para a nova Jerusalém vindoura, which is the ultimate expression que é a expressão definitiva of the unified church, de uma igreja unificada, functioning as the city bride of Christ, funcionando como a cidade noiva de Cristo, that will reflect God's glory on the earth. que vai refletir a glória de Deus na terra. When we go to Revelation 21, Quando vamos para Apocalipse 21, verse 2, versículo 2, we see the incredible similarities of this fight against Amalek. nós vemos as incríveis similaridades com essa batalha contra Amaleque. We see a holy city. Vemos uma cidade santa, It was called New Jerusalem. que é chamada Nova Jerusalém, It was coming down from heaven que estava descendo, vindo do céu, on the earth. sobre a terra. And then it says that he carried John away to a mountain. Então disse que João é levado a uma montanha. And then he said that this person who spoke to John had a rod. E é dito que essa pessoa que estava falando com João tinha um cajado. And then he measured the city with the rod. Então essa pessoa mediu a cidade com o cajado. And he said that the city lies 4 square, E é dito que a cidade é quadrangular, as a perfect cube. como um cubo perfeito. Its length was the same as its width. As medidas eram todas iguais. And so we see here in this story, Então vemos aqui nessa história, ultimately the church will be a city bride definitivamente a igreja será uma cidade noiva, coming down out of heaven. vindo do céu. And what is happening with this bride? E o que está acontecendo com esta noiva? This bride becomes a city Esta noiva se torna uma cidade that represents a New Jerusalem que representa uma nova Jerusalém, that is now uniting all of civilization que agora está unindo toda a civilização under the lordship of Christ, debaixo do senhorio de Cristo, which fulfills the Lord's prayer que cumpre a oração do Senhor, when he told us to pray for his kingdom to come quando Ele nos disse para orar que o teu reino venha on earth na terra, as it is in heaven. como é no céu. So we see in this story Então vemos nessa história a culmination of human history, uma combinação da história humana, where in the New Jerusalem, aonde na Nova Jerusalém, the work of re-civilizing the earth, o trabalho da recivilização da terra, of rescuing the whole earth do resgatar de toda a terra, from the power of Amalek, do poder de Amaleque, from the power of the devil, do poder do inimigo, from the slavery of Egypt,
da escravidão do Egito, when we were operating in our flesh, onde nós estamos operando em nossas carnes bringing us into a new freedom e nos trazendo a uma nova liberdade, in which God dwells with His people, onde Deus ele habita com seu where the povo, gates are always open, onde os portões estão sempre abertos, there's nothing unclean, não existe nada não limpo, where the foundation of the city onde a fundação da cidade built upon the 12 apostles, está construída, edificada nos 12 apóstolos, and the nations bring their glory and honor into this city. e as nações trazem a sua glória e honra para esta cidade. And so we're not just looking for Christianity, Então nós não estamos olhando apenas para o cristianismo. God is looking for a new civilization. Deus está à procura, à busca de uma nova civilização. That Christianity is called to usher in. Que o cristianismo é chamado para trazer, apressar. As the bride of Christ, we're not looking to escape the earth. Como noiva de Cristo, não estamos buscando um escape da terra. We're not focused on going to heaven. Não estamos focados em ir para o céu. We're focused on bringing heaven down. Estamos focados em trazer o céu para As baixo. a new civilization Como uma nova civilização that delivers the world from the slavery of Egypt. que liberta o mundo da escravidão do Egito. And so the similarities between this war against Amalek Então as similaridades dessa guerra contra Amaleque and the ultimate victory of the New Jerusalem E a cannot be denied. e a vitória definitiva da Nova Jerusalém. I repeat what I already said. Eu repito o que eu já disse. Both the war in Amalek and the New Jerusalem Tanto a guerra contra Amaleque e a Nova Jerusalém talk about being on a mountain or hill. falam sobre estar no topo de uma montanha ou de uma colina. Both these stories involve a rod. Ambas histórias envolvem um cajado. Both center around the number 4. Ambas estão centradas no número 4. And both progress towards the establishment of a city of Jerusalem. E ambas progressivamente caminham ao estabelecimento da cidade de In Jerusalém the future. no futuro. Because as the people of God continue to advance Porque conforme o povo de Deus avança and defeat the 7 nations of Canaan, e derrotou as 7 nações de Canaã, they claimed a city called Jerusalem. eles reivindicaram uma cidade chamada Jerusalém. In the battle of Amalek, Então na batalha contra os it amalequitas was anticipating estava antecipando the capture of Old Jerusalem, a capital da antiga Jerusalém, which was a prototype que era um protótipo of the establishment of the New Jerusalem. do estabelecer da nova Jerusalém. And so we see these similarities, and then both depended upon Joshua, E nós vemos as similaridades como ambas dependem de Josué, which is the Hebrew word for Jesus. que é a palavra em hebreu para Jesus. The battle of Amalek depended on Jesus. A batalha de Amaleque dependia de Jesus. And the New Jerusalem depends on the cross of Jesus, E a nova Jerusalém depende da cruz de Jesus, who defeated Amalek. que derrotou Amaleque. We also see, Também vemos, based on this story, baseado nessa história, as the church lives a cross-shaped life, e conforme a igreja vive uma vida moldada pela cruz, the influence of heaven will progressively come down a influência celestial progressivamente descerá do céu, until a new civilization is established, até que uma nova civilização seja estabelecida. and the old chaotic earth is replaced by a new earth. E o antigo mundo caótico será recolocado por uma nova terra. So as in the first chapter of Genesis, Então, conforme no primeiro capítulo de Gênesis, God created a holy civilization Deus criou uma santa civilização that was lost by the first Adam. que foi perdida pelo primeiro Adão. The last Adam came, O último Adão veio, took the place of the first Adam, assumiu o lugar do primeiro Adão, in which all of us were in his loins, aonde todos nós estávamos em sua aliança, so he could recapitulate all of creation, para que ele pudesse recapturar toda a criação, not just individual sinners, não apenas indivíduos but pecadores, restore all of humanity and all of creation, mas restaurar toda a humanidade, toda a criação, which will culminate in the New Jerusalem city bride. que culminará na Nova Jerusalém, cidade noiva.
Then we see the Lord said to Moses, Então vemos que Deus disse a Moisés: write this as a memorial in a book escreva isso num rolo como memorial and recite it in the ears of Joshua, e declara a Josué that I will utterly blot out the memory of Amalek que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre from under heaven. debaixo do céu. And Moses built an altar and called the name of it, E Moisés construiu um altar e chamou-lhe: the Lord is my banner. o Senhor é minha bandeira. And then he says, and the Lord will have war with Amalek from generation to generation. E jurou: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. This last sentence, Essa última frase, the Lord is going to have war with Amalek onde Deus disse que ele fará guerra contra Amaleque from generation to de generation, geração em geração, proves that it was depicting something other than just that battle. prova que isso estava mostrando algo além de apenas uma batalha. It showed metaphorically that it was something more than that one event. Mostra que metaforicamente existe algo a mais do que apenas uma batalha. It said that its implications were from generation to generation. É dito que as suas implicações ocorreriam de geração em geração. And that goes back to Genesis chapter 3, E isso nos remonta a Gênesis capítulo 3, when God pronounced judgment on the serpent. aonde Deus pronunciou julgamento à serpente. And he said, I'm going to put hatred between your seed E ele disse: eu colocarei inimizade entre a sua and semente the seed of the woman, e a semente da mulher, which represents Christ. que representa Cristo. The seed of the serpent are those influenced by Amalek. A semente da serpente são aqueles influenciados por Amaleque. The seed of the woman are those who belong to Christ. A semente da mulher, aqueles que pertencem a Cristo. And so we see that Amalek represents the seed of the serpent. Então vemos que Amaleque representa a semente da serpente. And it says that they will be blotted out from memory. E é dito que eles serão apagados da memória. And he said they would be blotted out in the context of writing something in a book. E é dito que eles serão apagados no contexto de onde você escreve algo em um livro. When we go to the context of the New Jerusalem, Quando nós vamos no contexto da Nova Jerusalém, which is in chapter 21 of Revelation, que está no capítulo 21 de we Apocalipse, see in the previous chapter, é visto que no capítulo anterior, in chapter 20, no capítulo 20, books are also mentioned. livros também são mencionados. Books that were mentioned before the Lord Livros que eram mencionados perante o Senhor, as a memorial como um memorial, to show who served God and who did not serve para God. mostrar quem serviu ao Senhor e quem não serviu ao Senhor. And so we see John is giving theological messaging here. Então nós vemos que João está dando uma mensagem teológica. He's pointing this part of Revelation back to the war against Amalek, Ele está apontando esta parte de Apocalipse de volta à guerra contra os amalequitas, showing that it had to do with the original judgment against the seed of the serpent. mostrando que isso tem a ver com o julgamento original contra a semente da serpente. And so we see that John was connecting the story to the Exodus and life of Israel Então vemos que João está conectando a história de Êxodo e da vida de Israel with the ultimate deliverance of the world com a vitória definitiva do mundo, from the devil to the glorious freedom of the New Jerusalem. de Satanás à liberdade gloriosa da Nova Jerusalém. So in the context of the New Jerusalem, Então, no contexto da Nova Jerusalém, let's go to Revelation chapter 20. vamos para Apocalipse capítulo 20. I'm going to skip verses, Eu vou pular alguns versos, but it's in chapter 20, verse 11 to 15. mas está no capítulo 20, de 11 a 15. So Moses talked about writing something in a book Então Moisés fala sobre escrever algo em um livro in the ears of Joshua, nos anos de Josué, whose name means Jesus in Hebrew. cujo nome em hebreu significa Jesus. So you see books and Jesus connected. Então você vê livros e Jesus conectados. Revelation 20 said, Apocalipse 20 diz: I saw a great white throne, vi um grande trono branco and him who was seated on it. e aquele que nele estava sentado. We
know that that's Você Jesus. sabe que esse é Jesus. From whose presence earth and sky fled away. A terra e o céu fugiram da sua And presença. there was no place found for them. E não se encontrou lugar para eles. And I saw the dead, the great and the small, Vi também os mortos, grandes e pequenos, standing before the throne, em pé diante do trono, standing before Jesus. de pé diante de Jesus. And books were opened. E livros foram abertos. And another book was E opened, outro livro foi aberto, which is the book of life. o livro da vida. And the dead were judged by what is written in the books, Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, according to what they had done. segundo o que estava registrado nos livros. And if anyone's name was not found written in the book of life, Se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, he was thrown into the lake of fire. ele era lançado no lago de fogo. So we see Moses commanded Joshua to write something in a book. So he connected what was written in the book to Joshua or Jesus. Vemos que Moisés ordenou a Josué escrever algo em um livro. Ele está conectando este livro a Jesus. And this was in the context of the battle of Amalek. E isso aconteceu no contexto da batalha dos Amalequitas. You can't make this stuff up. Você não pode inventar The essas palavras. similarities between Revelation 20 and 21 are enormous. As similaridades dessa batalha com Apocalipse 20 e 21 são enormes. Because the whole Bible is pointing to the cross Porque toda a Bíblia aponta para a cruz and the resurrection. e a ressurreição. As the Garden of Eden Conforme o Jardim do Éden had a tree of life tinha uma árvore da vida in the midst of it. no meio dele. You see that in Genesis chapter 2 verse 8. Você vê isso em Gênesis 2, verso 8. And so the tree of life was the center of that holy place in the Garden of Eden. Então a árvore da vida era o centro daquele lugar santo, o Jardim do Éden. When Jesus died on the cross Quando Jesus morreu na cruz and defeated Amalek, e derrotou Amaleque, he made the whole world ele fez todo o mundo a tree-centric world. mundo centrado em uma árvore. The whole world was then, the tree was put back in the center of the world, A árvore e o madeiro foi de novo colocado no centro do mundo, as it was in the first civilization. como era na primeira civilização. And we are now walking out the implications of that. E agora nós caminhamos nas implicações disso. How many understand that? Quantos estão entendendo? The cross of Christ is the center of our world, A cruz de Cristo é o centro de nosso mundo. whether someone believes in it or not. Quer alguém creia nisto ou não? We also see something very interesting. Também vemos algo muito interessante. And this shows us how important it is that we unite. Isso nos mostra quão importante é nos unirmos. You see that there's people whose names are written in the book of life. Vemos que existem pessoas com os nomes escritos no livro da vida. So there's a memorial of all of us who serve God, Então existe um memorial de todos nós que servimos a Deus, recorded in a book escrito em um livro, that one day will be read que um dia será lido, when we stand before God. quando nós estivermos diante de Deus. It's what's called the Bema judgment of Christ. Este é o chamado do julgamento de Cristo. But the wicked, Mas os perversos, those who died without their sins being purged, aqueles que morreram sem que os seus pecados fossem pagos, there's a memorial book for them as well. existe um livro memorial para eles também. And if their name is found, if their name is not found in the book of life, E se o nome deles não é encontrado no livro da vida, they get thrown into the lake of fire. eles são lançados em um lago de fogo. Now, I asked myself the question, what is the lake of fire? E eu me questionei o que é o lago de fogo. The Bible is filled with many symbols A Bíblia é cheia de muitos símbolos and metaphors, e metáforas, especially the book of Revelation. especialmente o livro de Apocalipse. And in order to understand the symbols, E para compreender os símbolos, you have to read the Old Testament. você precisa ler o Antigo Testamento. There is another part of Scripture Existe uma outra porção das Escrituras that is almost an exact account of Revelation 20. que é quase uma referência exata de Apocalipse 20. Find it in the book of Daniel, Você encontra no livro de Daniel, chapter 7, capítulo 7, verse 9 and 10. versos 9 e 10. Daniel saw a vision in the night, Daniel teve uma visão à noite and he
said there were thrones placed. E ele disse que tronos foram colocados. And the Ancient of Days took his seat. E o ancião se assentou. His clothing was white as snow. Sua veste era branca como a neve. And the hair of his head was like pure wool. O cabelo era branco como a lã. Now listen to this. Agora escute isto. His throne, or out of his throne, proceeded fiery flames. Seu trono era envolto em fogo e rodas do trono estavam em chamas. Its wheels were burning fire. As rodas do trono estavam em chamas. The wheels are the angelic chariots that carry the throne. As rodas são as carroças angelicais que carregam o trono. As we see in Ezekiel chapter 1. Que vemos em Ezequiel capítulo 1. Then it says a stream or a river. E é dito que riacho, rio, Water, aonde? maybe a lake, Talvez lago. a stream of fire issued and came out from before him. Diante do trono saía rio de fogo. Thousands served him. Milhares de milhares o serviam. 10,000 times 10,000 stood before him. Milhões e milhões estavam diante dele. The court sat in judgment, O tribunal iniciou o julgamento. and the books were opened. E os livros foram abertos. Revelation 20 is a recapitulation of what Daniel saw in chapter 7. Apocalipse 20 é uma recapitulação daquilo que Daniel viu em Daniel 7. Christians wonder, what does it mean to throw someone in a lake of fire? Cristãos se questionam o que significa lançar alguém no lago de fogo. Well, in order to understand Revelation, you need to understand the Old Testament. Para entendermos o Apocalipse, nós precisamos entender o Antigo Testamento. Scripture interprets Scripture. A palavra interpreta a palavra. According to this, De acordo com isso, the fire that came from the throne, o fogo que saía do trono, you could call it a lake, pode chamar de um a lago, river, rio, a stream, riacho, but it was fire that was acting fluid, flowing through from the throne. mas era um fogo que agia de uma forma fluida, fluindo do trono. In the book of Daniel chapter 7, No livro de Daniel, capítulo 7, this fiery stream esse rio de fogo represents the holiness of God. representa a santidade de Deus. In the context of courts and judgment, No contexto de cortes e julgamento, with books being opened, com livros sendo abertos, while people were worshiping Him. enquanto as pessoas estavam adorando. What does this mean? O que significa? That the lake of fire Que o rio, o lago de fogo, is a source of blessing to those who are saved, é uma fonte de bênção para aqueles que são salvos. and it is a curse to those who are lost. E uma maldição para aqueles que estão perdidos. Why is it a curse? Por que uma maldição? Can you imagine standing before a holy God? Você pode imaginar estar diante de um Deus santo, His throne surrounded by a fiery stream, seu trono rodeado por uma corrente de fogo, like he appeared to Moses in a burning bush. como quando ele apareceu para Moisés em uma sarça It ardente. says in Hebrews, our God is a consuming fire. Hebreus nos diz que nosso Deus é um fogo consumidor. And I submit to you E eu quero dizer para você that the unsaved que os não salvos, who go into the lake of fire que vão para o lago de fogo, will be tortured forever, serão torturados para sempre, because they will have an eternal feeling of guilt porque eles terão um sentimento eterno de culpa and conviction e convicção and hopelessness e desesperança, without any hope of release. sem qualquer esperança de uma liberação. Imagine feeling an intense guilt, Imagine sentir uma culpa intensa couldn't get rid of it. e você não conseguir se livrar dela. Imagine times your guilt by 1,000,000, Imagine a sua culpa vezes 1.000.000 and you have to live e in the você context of a holy God forever like E that. você tem que viver no contexto de um Deus santo para sempre assim. I can't prove this, Eu não posso provar but isso, looking at Daniel 7, mas olhando para Daniel 7, you see people worshiping in front of this fiery stream. você vê pessoas adorando em frente a essa corrente
corrente de fogo. It seems like it represents God's consuming fire, Parece que isso representa o fogo consumidor de Deus, emanating from His being saindo, que emana do seu ser, in the context of His throne, no contexto, no ambiente do seu trono, in which books are opened onde livros são and abertos people are judged. e pessoas são And julgadas. by implication, E por implicação, this is referring to isso está referenciando those whose names are written in the book of life aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida and those who are not. e aqueles cujos nomes não estão. This is very sobering to me. Isso me traz muita sobriedade. I don't want any person I know Eu não quero que nenhuma pessoa que eu conheço to die without their sins being purged, morra sem que os seus pecados sejam pagos, perdoados. because I don't want them immersed Porque eu não as quero imersas in the fiery holiness of God, no fogo santo de Deus, living in eternal guilt vivendo em uma culpa eterna, without any hope of salvation. sem qualquer esperança de salvação. That's what is at stake É isso que está em jogo, for us to be one. para que nós sejamos um. That's what is at stake É isso que está em jogo, for us to live a cross-shaped life, para nós vivermos uma cruz, uma vida voltada pela cruz, to lift the cross up, erguer, exaltar a cruz, to die to our agendas, morrer para as nossas agendas, so that we can be one. para que nós possamos ser um. Aaron, Moses, Hur, and Joshua, Arão, Moisés, e Josué, representing the four-square holy city of God, representando a cidade santa quadrangular de as Deus, one cohesive unit, e uma unidade coerente, coesa, like the Old Testament tabernacle of como Moses, o antigo, o tabernáculo de Moisés no Antigo like Testamento, the Old Testament temple of Solomon. como o templo de Salomão no Antigo Testamento. God has called us to be one, Deus nos chama a sermos um, so that we can rebuild the city para que nós possamos reedificar a cidade and manifest heaven on earth, e manifestar o céu na terra, and return to the original paradise of God, e retornarmos ao original paraíso de in Deus, which Jesus is Lord over everybody. onde Jesus é Senhor sobre todos. The last thing he said, A última coisa ele diz: Moses built an altar, called it the Lord my banner. Moisés edificou um altar e chamou o Senhor a minha bandeira. Whose banner are you flying under? Qual bandeira você encontra aqui? Are we flying under our egos, logos, or branding? Estamos debaixo dos nossos egos, dos nossos logos, nossas marcas, Or under the banner of the Lord? ou debaixo da bandeira do Senhor? Only the banner of the Lord Apenas a bandeira do Senhor will be able to defeat Amalek será capaz de derrotar os amalequitas from one generation to the next. de uma geração para a próxima. God bless you. Deus os abençoe. Tá preso. O pisca-luz.